Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou te ensinar 10 diferenças entre os verbos ser e estar para você nunca mais errar. Eu sou a professora Graziele e esse é meu canal Português with Graziele. Antes de mais nada, falando de modo geral, a gente usa o verbo ser para coisas permanentes e o verbo estar para coisas temporárias. Essa é a maior diferença entre os dois. E se você já estudou português, você deve saber. Seu professor deve ter falado sobre isso. E vamos lá, então. Primeiro, o verbo ser. Vamos ver a forma, do verbo ser. Eu sou, você, ele, ela, a gente é, nós somos, vocês, eles, elas são. E o primeiro uso, então, do verbo ser é para se apresentar. Por exemplo, a gente fala, eu sou Graziele. Tudo bem? Prazer, eu sou Graziele. Ele é o Lucas, por exemplo, quando você vai apresentar uma outra pessoa. Ele é o Lucas, ou esse é o Lucas. Segundo caso, em que a gente usa o verbo ser para nacionalidade. Sempre que você for falar sobre a sua nacionalidade, é com o verbo ser também. Então, por exemplo, eu sou brasileira, ela é chilena, ele é francês e etc. Terceiro caso, para profissão. Profissão também. Eu sei que você pode mudar de profissão, não é uma coisa eterna, mas mesmo assim, em português, a gente usa para profissão o verbo ser. Então, por exemplo, eu sou professora, eles são vendedores, meu amigo é médico e número 4, para religião também. Por mais que você não tenha religião, ainda assim a gente usa com o verbo ser. Então, por exemplo, ele é budista, ela é católica, ele é ateu, para a pessoa que não tem religião, ele é ateu, ou ele é agnóstico, etc. O quinto uso do verbo ser é para posição política. Então, por exemplo, eu sou de esquerda, eu sou de direita, eu sou de centro, conservador e etc. E o sexto uso do verbo ser é para características permanentes. Então, vocês não podem ver pelo vídeo, mas para quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou baixa. Então, eu sou baixa ou eu sou baixinha. A gente usa também o diminutivo para ser menos ofensivo, menos agressivo, não sei. Dis-moi quelqu'un qui est grand. Michael Jordan. Michael Jordan. Michael Jordan é alto. Ele é alto. Tá bom? Beleza? Esses foram os 6 usos do verbo ser. E agora nós vamos para o verbo estar. A forma, primeiro, eu estou, você, ele, ela está, nós estamos e vocês, eles, elas estão. E para falar, a gente corta o começo do verbo. Então, em vez de eu estou, a gente fala eu tô. Eu tô, ele tá e eles estão. Isso é para falar. Então, primeiro uso do verbo estar é para estado momentâneo. Por exemplo, eu estou cansada, eu estou animada, eu estou com fome e etc. Segundo uso do verbo estar é para localização. Então, por exemplo, agora eu estou na França. Eu não estou no Brasil, eu estou na França. É para localização porque é temporário, isso não é permanente. Agora estou na França, na próxima semana eu posso viajar para o Brasil. E então, como não é uma coisa permanente, a gente usa o verbo estar em português. Terceiro uso do verbo estar é para posição, que é similar à localização. Por exemplo, o computador está na mesa. E o quarto e último caso em que a gente usa o verbo estar é para falar sobre o clima, porque o clima muda o tempo todo, né, gente? Então, por exemplo, hoje está sol, ou hoje está frio, hoje está quente. Agora, duas coisas extras. Nem sempre a gente tem a diferença muito clara entre os verbos ser e estar.
E por isso que eu sei que pode ser um pouco complicado, né? É mesmo, é? Mas às vezes simplesmente não existe a diferença, depende um pouco da situação. Por exemplo, a gente pode falar eu estou casada ou eu sou casada. Então, qual é a diferença? Qual você acha que é a diferença entre um e outro? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Mas, adiantando um pouco a resposta, a gente usa eu sou casada ou eu estou casada. Talvez seja uma questão só filosófica, se você acredita que o casamento é para sempre ou se você acredita que o casamento é temporário, não sei. Às vezes as pessoas não refletem sobre isso, simplesmente falam. Outro exemplo também em que depende, às vezes a gente usa ser e às vezes a gente usa estar, mas nesse caso tem diferença. Eu posso falar, por exemplo, eu estou feliz porque alguma coisa muito boa aconteceu comigo. Eu estou feliz em gravar esse vídeo para vocês, por exemplo. Ou eu sou feliz. Eu sou feliz porque eu estou satisfeita com a minha vida, não tenho nenhum problema em geral, assim, nenhum problema grave. Então eu posso dizer, eu sou feliz, eu sou uma pessoa feliz, uma pessoa positiva, etc. Um último exemplo. Também vocês precisam ter cuidado com isso na hora de falar para um brasileiro, para uma brasileira. Você é bonito, ou você é bonita, ou você está bonito, você está bonita. Você está bonita, em geral, pode parecer um pouco grosseiro, porque você está dizendo também que a pessoa não é bonita, que não é uma característica dela permanente, que ela não é bonita sempre, que ela está bonita agora, porque em geral ela não é. Então, um pouco de cuidado com isso, porque é melhor você dizer, você está muito bonita, ou você está mais bonito, mais bonita agora, tá bom? Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, por favor, se inscreve aqui no canal e aceito também sugestões de temas, de dúvidas que vocês têm para eu gravar novos vídeos, tá bom? Um grande abraço e até a próxima!